Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do R News. Cá estou eu novamente, Guilherme Novaes, ao lado do meu companheiro José Pedro, para a 15ª edição desse nosso programa de análises, notícias e repercussões dos principais acontecimentos do mundo do esporte eletrônico. O R News 15 ele vai ao ar no dia 9 de dezembro, segunda-feira, dia do alcoólico recuperado, iniciando mais uma semana de notícias no mundo dos games e dos esportes. Bora para mais uma semana, José? Bora, Guilherme. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá escutando, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos passar então as notícias de hoje, Guilherme. Bora. No CS, nós teremos resultados do Major e repercussão das eliminações dos times brasileiros. No Valorant, a gente traz pra vocês os resultados do VCB, que teve sua final no domingo. Assim como os resultados do Spotlight Series Americas, que acabou nesse domingo também. O Tichinha Invitational começa já nessa segunda. E o último jogador que chega para fechar o roster da Leviathan. Indo pro LoL, a gente teve o último dia de torneio do Cebolão Legends e a Never Give Up foi a campeã dessa edição. Além disso, tivemos um show match entre Brasil e Argentina no Cebolão Legends. E para fechar na nossa Kombi, o CEO da Team One, ele falou sobre a crítica da equipe ser time de K-pop. Então, bora começar, José? Vamos direto pro Major, porque foi um pouco triste. Bora começar. Pois bem, a gente teve os últimos dias do Elimination Stage do Perfect World Shanghai Major 2024, nesse sábado, domingo e sexta-feira, e todos os times brasileiros foram eliminados no Elimination Stage. A Fúria, ela perdeu de 2-1 para a FaZe no 2-2, a MBR perdeu de 2-0 para a Mouse no 2-2, MBR que estava 2-0 e virou 2-3, e a PEN, ela foi eliminada pela Fúria no 1-2. Então, nenhum time brasileiro chegou aos playoffs, nenhum time brasileiro se superou, né? Diria que nenhum desses times foi além do que a gente mais esperava deles. Nenhum desses times surpreendeu. Não tô dizendo que eu estou decepcionado, porque há algum tempo nós já não temos tanto hype no CS brasileiro. A gente sabe que esses times eles não estão no mesmo tier dos campeões, de uma Vitality, por exemplo, de uma Spirit, apesar da Fúria ter ganho da Spirit, né? De uma G2. A gente sabe que os times brasileiros não são tão constantes quanto essas equipes e que seria um grande resultado só ir para os playoffs. Mas nem isso aconteceu. Não dá pra dizer também que foi um desastre total, porque os times não jogaram tão mal. Eles jogaram dentro do que a gente espera deles, basicamente. E a gente não espera que eles, né, ou ganhem um Major, ou vão muito além, né, de um Elimination Stage. Então, mais um ano que somos o quê? Tier 2 no CS. Tier B, assim, ou Tier A pensando que existe um Tier S. Mais um ano que as expectativas não aumentam. Sempre a mesma, né? O mesmo papo. A evolução, os times estão melhorando. E isso a gente pode falar para qualquer um. A MBR talvez seja a mais. A MBR e a PEN talvez ela seja um pouco mais isentas, né? Porque são jogadores mais novos em ambos os times. Mas são bases que estão aí há um bom tempo já, dos dois times também. E a Fúria nem se fala. A Fúria, essa base, né, de Cacerato e Yuri, por exemplo, está há anos sem ter resultados muito melhores que isso no Major. Tirando o Major do Rio, né, que eles chegaram na semifinal, mas no final das contas acabou sendo uma decepção também, porque se chegou na semifinal a gente esperava que ganhasse dentro de casa. Mas é isso, mais um ano do Brasil não elevando as expectativas, mantendo as expectativas médias para baixas. Vamos ver, tomara que ano que vem seja melhor. Acho que esse é o sentimento geral que fica pra todo mundo. Assim, falando especificamente da PEN, não acho que foi um ano ruim. Acho que eles tiveram um ano brilhante, com o Snowzinho, com tudo mais. Mas, se tratando do cenário do CS no geral, realmente, aí o ano fica meio apagado. E é aquilo que você falou, tipo, não foi essa saída precoce, né, dos times brasileiros, não é nenhuma surpresa pra gente, infelizmente. Assim, não compro mais esse discurso de que a gente vai bem, justamente pelos motivos que o Guilherme apontou, que eu concordo. E é isso aí, agora é aproveitar esse fim de ano e já começar. Já tem uma Blast marcada, já não tem pra quando acabar o Major, se eu não tô enganado, então
já tirar uns dias assim e voltar. Ano que vem já vamos ter novos formatos, né? Que a Valve tá implementando. Então, ver como é que vai ser, como é que a gente vai se sair nessa questão. Até porque a gente já trouxe, né? Também vão mudar a rotação de mapa, que vai mudar. Então, talvez com a volta da trem a gente tenha uma melhora. Não vou colocar isso como a salvação, mas pode ser uma ajuda boa. E acho que também é fazer o balanço do ano. Tipo, as equipes juntarem para definir o planejamento e ver como é que vai ser para 2025. Isso aí, teremos Blast em janeiro, teremos Katowice em janeiro, então vamos ver como é que fica. Até porque, pegando esse gancho, José, já, a gente já tem as primeiras conversas sobre como será o 2025 das equipes, né? Por exemplo, o Fallen falou que ele tem contrato até junho de 2025 e deixou o futuro em aberto. Ele não sabe se vai continuar depois disso, como é que rumo ele vai querer dar pra vida dele, né? Abrindo aspas, o Fallen falou assim em entrevista pro BT e pro Liminha lá no Gaules, né? Eu entrei na Fúria tem 1 ano e meio. Eu ia ficar 2 anos nessa pegada, onde o CS é minha prioridade total. Agora, aos poucos, nessas férias, conversando com o pessoal da Fúria também, eu vou ver como resolver essa questão da minha vida, porque do jeito que está, eu não consigo ficar mais 100% só na competição. Quero fazer outras coisas na vida também. Isso não quer dizer que eu vou parar, vou ter que olhar o calendário, ver se é possível ter outro tipo de rotina. Pra mim, viver na Europa e só competir se mostrou impossível esse ano. Mas estou nessa pegada até junho do ano que vem, no mínimo, e depois vamos pensar em como vai ser. Tem chance de eu jogar fazendo mais alguns ajustes, mas talvez seja isso. Então, de qualquer maneira, eu vou aproveitar o máximo que eu puder, todos esses campeonatos nos próximos meses, terminar ou continuar essa história linda, porque eu gosto muito de CS e é minha vida. Finalizou, me parece muito um papo de quem tá afim de se aposentar, tá cansado, já não aguenta mais, então acho que tem boas chances aí do Falenzão parar em junho do ano que vem. E na MBR, passando rapidamente também, o NAC deixou o futuro dele aberto. Ele não falou que necessariamente vai renovar, vai continuar no MBR, né? Porque ele falou que essa rotina de treinador, essa rotina de viajando nesses campeonatos ficou um pouco pesado pra ele, porque ele gosta de estar em casa com a mulher dele e com as filhas. Então tá pegando um pouco isso pra ele. E aí deixou em aberto. Talvez não teremos o head coach do MBR no início da próxima temporada. Assim, eu acho que o que eu vejo do Fallen é um pouco do que eu vejo no BRTT, trazendo um paralelo com o LoL. Que é o tipo de cara que já tava na hora de parar, mas ele não sabe viver sem o jogo, sabe? Tipo, ele já tá tão acostumado com a rotina de competição que ele não vai saber o que fazer quando ele parar, então por isso que ele sempre continua. O BRTT tentou lutar boxe, tentou fazer trap, tentou fazer um monte de coisa, mas nada era o LoL, sabe? Eu vejo Sim, isso, sim. eu vejo isso muito no Fallen. Eu acho o Falenzão um pouco menos que o BRTT, porque o Fallen ainda desempenha bem, né? Apesar da dificuldade que a Fúria ganhar qualquer coisa, o Fallen ele é um dos grandes Alpes do mundo aí. Só não consegue chegar no hall dos top 4, 5, 6 melhores ali. Então é difícil, mas eu acho que ele ainda agrega bastante, né? O foda é que a Fúria não consegue dar esse passo a mais. A Fúria e o Fallen não conseguem dar esse passo a mais pra ganhar, de fato. Tá sempre ali entre os, sei lá, top 10 melhores times dos campeonatos, top 12. Mas falta o passo a mais pro Fallen e pra Fúria. E, né, parece que esse passo tá ficando cada vez mais impossível. Então, se não tem como, né? Se não consegue ganhar, então não tem muito. Realmente. Se não consegue ganhar, dá pra entender a frustração e a vontade de parar também. Até porque o Falenzão aí já tem mais de 10 anos de carreira, né? Então, já fez muito também. Então, Bem mais entenderemos. que. Bem mais. É isso aí. Então, muito tempo de carreira e um dos maiores, discutivelmente o maior nome do nosso cenário. Então, vai ser muito celebrado aí quando finalizar a carreira. Mas agora indo pro Valorant, José, bora com o VCB? Hoje, vamos. Bora com o VCB, Guilherme. A gente teve as últimas partidas do campeonato. E dando um resumo aqui pro pessoal. Na sexta-feira, dia 6, a gente teve a final Upper. A Galores ganhou de 2-1 em cima da D7. E logo em seguida a gente teve um jogo pela Lauer, que tava faltando ainda, né, a decisão, pra ver quem iria pra final da Lauer. E nesse jogo, a Pronets, eles ganharam de 2-0 da Stellai. E indo pro dia 7, no sábado, a gente teve a final da Lauer,
onde a D7 ela teve uma vitória tranquila para cima da Pronets, então foi um 3-0 controlado assim, sem surpresas. E no domingo, dia 8, a gente teve a final geral. E acabou 3-1 pro time da Galores, também contra a D7. Então a Galores ela se sagra campeão dessa etapa, né? Vai levar 16 mil reais para casa. E os dois times começam a jogar o Tichinhão, tanto o Galores quanto o D7. Tichinhão é o Tichinha Invitational, que é esse campeonatinho off-season que vai começar na segunda já. E começa hoje, no caso, então. E é isso, os dois times estão classificados, 3-1 para Galores, campeões. Isso aí, José, já passando pro Spotlight Series Americas, lembrando que esse campeonato, Spotlight, ele é aquele campeonato que tava rolando na NA, que mistura times do Game Changers e times do VCT, times inclusivos e times do VCTzão, né? Então, a gente tinha a MBR jogando nesse Spotlight Series America. Então, falando dos jogos do MBR que foi com parte do time do VCT e parte do time do Game Changers. Foi para campo com NZR, Artizin, Sayuri, Jelly e SRN. Bom, o MBR jogou contra a G2, que também estava misturada, né? Uhum. Ficou 13-10 para a G2. E jogou também contra a FlyQuest e Leviathan, que é parte do time da FlyQuest Game Changers e parte do time do VCT do Leviathan. Ficou 13-4 para FlyQuest e Leviathan. MBR também jogou contra a Cloud9 Shopify, parte do time da Shopify do Game Changers e parte Cloud9 do VCT. E o MBR ganhou por 13-11. A fase de grupos, o MBR ficou então 1-2 e foi para as semifinais, jogando novamente contra a Cloud9 Shopify. Só que MBR perdeu por 2-0. Foi 13-10 na Bind e 13-5 na Ascent. E na final, que rolou nesse domingo do Spotlight, foi G2 contra Cloud9 e Shopify. E ficou 2-0 para G2 na final. É, assim, campeonatinho legal, né? Mais inclusivo, fazer esse mistão. Bem curtinho, né? Foi um final Bem de semana curtinho, e pronto. Um finalzinho assim. O formato também, eu achei esquisito, mas faz todo sentido. Que era todos contra todos e os melhores eram só a cabeça de chave da semifinal. Mas é isso, o intuito não era a competição em si, acho que é mais mostrar pro pessoal que dá pra jogar com time misto sim. Foram boas partidas, o time da G2 os dois estavam com um bom entrosamento assim e acabaram saindo campeões. O time da MBR jogou bem abaixo, mas assim, acontece, não fiquei chateado ou coisa do tipo, acho que teve um culpado, não, acho que, enfim, acontece. E no mais, assim, parabéns pro pessoal da G2, né? O Jalgmo, a Mimi jogaram bastante, assim. Parabéns também para essa iniciativa da Riot de tentar juntar os dois times num campeonato. Sei que foi pequeno e tudo mais, mas pelo menos já foi alguma coisa, assim. Isso aí, e falando agora rapidão do Tichin Invitational, José, que agora temos todos os times definidos, confrontos, grupos, tudo definido. Bom, os grupos são 2 grupos do Tichin Invitational. Grupo A com Cru, Fúria, Galores e Shinden, Galores campeão do VCB. E o grupo B com Loud, MBR, 2Game e T7 vice-campeão do VCB. Nesta segunda-feira, teremos já Cru contra Shinden e Fúria contra Galores. E vamos tendo jogos aí do Tichin Invitational ao longo da semana. Lembrando que MBR e Loud devem jogar com times completos, aspas e tudo mais. Então, campeonato para ficar de olho aí. Então já dia 14 de dezembro já anota na agenda que vai ser o dia desse confronto. Então esperado. Loud MBR, sim. E só uma rapidinha aqui, Guilherme, antes da gente passar pro LoL, é que a Leviathan, ela anunciou a contratação do francês Nathan, que estava na Gentlemates, para completar o time deles. Então, para 2025, eles vêm agora com a line completa, que é composta de King, o Demon One, o Tex, o Con e agora o Nathan. E agora, antes de ir pro LoL, José, vou falar um pouco do nosso Aurelo, né? Nosso programa de apoio.
onde temos planos a partir de R$ 5, muito baratinho, onde vocês terão podcasts extras, conteúdos extras e, acima de tudo, ajuda a gente a continuar existindo, ajuda o Sports Repórter a continuar operando. Então, se você tem interesse em nos ajudar, interesse em fazer parte dessa família, só dá uma olhadinha em orelo.cc/sportsrepórter ou clicar no link na descrição do episódio. Mas... E agora já indo pro LoL, a gente já começa um LoL falando sobre o Cebolão. Cebolão que rolou durante esse final de semana, né? Cebolão Legends, que foi a etapa presencial que aconteceu lá na Comic Con XP, evento muito grande de games e cultura pop, né? Lá em São Paulo. E o time da Never Give Up foi campeão do torneio. A grande final do Cebolão Legends aconteceu nesse domingo, dia que a gente grava o episódio. E a final rolou contra o Never Give Up e contra o Exódia Martelo. Never Give Up é o time formado por FNB Carioca, Dinquedo, Brance e Damage. O Exódia Martelo era time de mono, né? Que era o Filipop, Sankaze, Daenerys, Courtesy e Hanabi. A Never Give Up ganhou de 2-0 dos Mono Champions. Isso mesmo. E também trazendo pro lado... Isso mesmo, Guilherme. E é bom lembrar também que desde 2020 o Cebolão, ele sempre tem um lado beneficente. Eles sempre estão arrecadando dinheiro dinheiro de doações, que acontece enquanto tá rolando o campeonato. E desde a primeira edição, eles já arrecadaram mais de R$1 milhão de reais para diversas causas, assim. Então, eu lembro que o de 2020 eles ajudaram a comprar respiradores por conta da questão da pandemia, enfim. São sempre direcionados, assim, para alguma coisa de filantropia mesmo. E esse ano, as doações elas vão ser destinadas ao Hospital do Amor em Campinas, que é um instituto de referência, assim, na questão do tratamento de câncer. Mas, assim, eu queria trazer um ponto, Guilherme, que a gente pode discutir, é que eu vi muita gente comentando, e eu concordo em partes, mas é que vem desde a última edição também, né, que foi feita na CCXP, que é um campeonato de comunidade e tudo mais, só que ele acontece num palco, entre aspas, privado, né? Muito Porque fechado, o ingresso né? tipo, Caríssimo o ingresso. Pois é, o ingresso da CCXP não é uma dos mais baratos e tudo mais. E eu lembro que a primeira edição do Cebolão presencial, o Baiano tinha feito numa outra estrutura, que é uma estrutura dele. Ele tinha colocado, tipo, ingresso, eu lembro que na época acho que estava uns 30, 40 reais, então lotou assim. E o pessoal sempre traz nessa discussão, né? Por que que aconteceu de ter passado para essa CCXP, ter trocado algumas coisas nesse sentido. É isso aí. Essa edição agora, de 2024, eu vi tendo até um pouco menos de polêmica do que a última, né? Porque a primeira vez que o Baiano fez isso, a galera reclamou bastante, porque era uma coisa um pouco mais da comunidade mesmo, um pouco mais íntima, mais fácil de participar. E na CCXP acaba tendo muito público que às vezes nem é tanto do LoL da comunidade que já está lá na CCXP e vai participar. A gente entende o Baiano, até porque isso profissionaliza, entre aspas, o campeonato dele, aumenta aumenta o escopo, né? Aumenta a dimensão do campeonato dele. Mas tem esse custo, o custo de se afastar um pouco mais da comunidade, mas apesar disso, esse investimento, né? Esse investimento que está com a CCXP traz outros ganhos para o próprio campeonato, como tivemos vários narradores, personalidades trabalhando, e foi um investimento bem legal do Baiano nesse sentido. A gente teve o Toboco, o Tichinha, a Camilota, enfim, pessoal mais antigo que passou pelo LoL no Brasil, trabalhando lá, fora todos os apresentadores, pessoal que estava no palco, toda a estrutura. Então, dá para entender um pouco o lado do Baiano também e da comunidade, porque afasta um pouquinho mesmo, mas acaba que faz parte, acaba que é um caminho um pouco natural para esse espetáculo, eu acho. Assim, eu não quero render muito assunto, porque é muito especulação, né? Da nossa parte, porque não são dados públicos. Mas eu entendo o lado empresário do Baiano, né? De dar visibilidade para as coisas. Mas também a comunidade sente o peso disso um pouco. Igual você disse, tipo, igual eu trouxe também. Acho que dava pra dar um jeito de balancear, na minha opinião, fazer em algum lugar e ainda conseguir agregar. Mas enfim, não é minha especialidade, então não vou entrar nesse mérito.
Mas minha especialidade, Guilherme, é trazer informações para o público. E então, dando Isso. prosseguimento, dando prosseguimento, hoje a gente teve um show match para fechar assim. Fechar não, né? Aconteceu no meio, antes da final. Mas enfim, foi um show match entre a seleção argentina que estava lá, né? Que era um dos times que estavam participando, que acabou sendo eliminado. E a seleção brasileira, que foi um time montado lá na hora com os melhores jogadores do Brasil. E a gente se enfrentou numa partida simples assim, MD1, e a gente levou madeira. Pois é. O, Foda. o, foi um jogo até disputado, mas no final o Kazi, o mid laner da seleção argentina, jogando de Sylas, amassou a gente, conseguiu um pentakill. E aí a partida acabou e era MD1, então a gente só teve que aceitar. Mas ficou esse gostinho para a Conferência Sul. Acho que essa rivalidade Brasil e Argentina, ela vai dar uma inflamada assim nos ânimos do campeonato. Então eu tô bem, bem ansioso para ver jogos assim ano que vem. Nem dói mais, né? Já tanta coisa aconteceu com o LoL brasileiro, né? Então nem dói mais e os caras estavam muito na pegada, né? Os argentinos treinando e jogaram vários jogos juntos, então faz Sim, parte, mas não gostaria de ter perdido pra Argentina dentro de casa. sim, e esses caras são talento, né? Tipo, o Zotti, Menino Novo, José Deodo, Snaker Ackerman. Então são bons nomes, assim. Não são, tipo, 5 pedreiros jogando, É o Exódia da Argentina, né? praticamente. E agora passando para as rapidinhas, José, já bora falar, porque teve muita coisa menor no LoL que a gente vai passar rapidamente. Começando com a BLG anunciou sua comissão técnica, né? E tá estacada, com Maokai, Zihun. Fala Lumão? Como é que eu falo essa porra? Lumau. Lumão, né? O Maokai, Zihun e Lumao. Grandes nomes aí do cenário oriental, né? Grandes nomes de staff. Então a BLG vem com tudo para 2025, porque eles precisam desse campeonato mundial. É o time aí que manteve a line, né? Só saiu o Shun, mas o Wei continuou. Então é o time aí que vem mais estável, que vem querendo muito esse campeonato mundial. E agora o investimento deles foi em comissão técnica. Então, olho nessa BLG para 2025. Eu acho que, tratando de comissão técnica, assim, na China que a gente tem disponível, a BLG conseguiu os 3 melhores. Talvez, assim, já adiantando, né? O CV Max, ele foi anunciado como head coach da JDG. Talvez eu trocaria o Lumao pelo CV Max, mas não dá pra você colocar o CV Max e o Maokai pra trabalhar junto, porque senão os jogadores vão apanhar forte. Pois é. Quem sabe o histórico dos dois, envolvendo o jeito como eles trabalham, sabe como é que eles são bem linha dura. Mas enfim, fato é, CV Max anunciado também como head coach da JDG pro ano que vem. E ainda na JDG, Pace e Scout foram anunciados no time. Então, essa JDG tem confirmada o Ali, o Scout, o Pace e o Missy. E falta a gente descobrir o Jungle. E também, pra fechar, a gente teve um super anúncio, assim, um vídeo de quase 10 minutos, um estádio e tudo mais, para mostrar a line-up da IG, que conforme a gente trouxe as especulações, elas eram verídicas, e eles vão vir com Deixai no top, o Deixai que ficou esse ano de 2024 afastado, então vai voltar para 2025, o JJ, o Rookie, o Gala e o Meiko. Então, assim, é um timaço. Eu tinha até esquecido, Guilherme, mas depois eu acabei lembrando que o JJ, ele era o jungle da EDG campeão mundial. Então, a gente tem 4 campeões do mundo nesse time e o Gala, que papou também uns MSI pela RNG. Então, eu acho que tem um gap muito grande da BLG para todos os outros times na China. Mas eu acho que esse time pode surpreender. Eu não ficaria. Não acharia uma coisa. Não trataria eles como zebra, por exemplo. Se eles ficassem, por exemplo, em segundo, coisas do tipo. Porque tem muita experiência atrelada e tem jogadores que ainda tem muito a desempenhar. E somado isso ao fato de que, para mim, as lines da China não estão tão fortes assim pro próximo ano, tirando a BLG. Isso aí, é ver como é que o Techai vai voltar, né? Ver como é que vai estar o nível dele. Mas, no mínimo, um time muito legal de se assistir. Um time que vai chamar muita atenção. E não seria absurdo nenhum eles talvez papai um top 4, top 3. Então, vamos ficar de olho nessa Super IG.
E aí, José, vamos falar da Kombi? Dá uma risada na Kombi hoje, Guilherme. Vamos de Kombi da CNB, que hoje aconteceu. Perguntaram para o Joe Marsh, perguntaram para o CEO da T1 sobre as críticas que o time dele recebe. E aí você me pergunta, quais críticas? O que está acontecendo na T1, além de ser um dos times mais cobrados do mundo, né? O tempo todo, o pessoal cobrando, enviando flores de morte para os jogadores, ameaça de morte e tal. O que é mais a T1 é cobrada? E aí eu te respondo. O time é altamente criticado por ser um time de K-pop, entre aspas. Time de K-pop. Segundo alguns especialistas na Coreia, a T1 ela é muito levada para esse lado do K-pop, é muito cabelinho, é muita piticagem, muitas fãs que tratam os jogadores como idols. Então, tendo essa crítica, né, com a T1, e o CEO deles respondeu o seguinte quando questionado. Abre aspas. As pessoas zoam que nós somos um time de K-pop ou algo assim, mas nós estamos concentrando esforços para que eles aparecessem de uma certa maneira. A gente faz questão de que eles tenham o melhor cabelo e visual, assim como os melhores médicos para cuidar do que for preciso. A gente quer que eles estejam bem, eles, no caso, os jogadores da T1, né? Em aparência e saúde, para jogarem bem. Esse é o nosso trabalho, porque vendemos um lifestyle, certo? Eles são super estrelas, especialmente na Coreia. Eles são as estrelas. Eles não conseguem andar nas ruas eles não conseguem andar nas ruas que já são abordados. Tem uma chuva de fotos. Eles são verdadeiras celebridades. Então aí o time da T1 equiparado, talvez até maior que grandes estrelas, que as maiores estrelas do K-pop da Coreia. Mas, assim, eu concordo com essa afirmação dele, mas é engraçado você pensar nisso. Tipo assim, ainda mais essa line, né? Essa line de Zeus, de agora Dora, né? De Honor, de Faker, enfim. Os caras têm. O LoL tem um papel muito grande dentro da Coreia. A gente não faz ideia disso, mas os caras lá realmente são tendo o mesmo nível de idols mesmo. E Exato. ainda mais igual ele trouxe essa questão de que a própria T1 trabalha a imagem deles. Então eu acho que isso é uma coisa super natural. Só que a minha pergunta é, tipo, mesmo depois disso tudo, a T1 ainda é campeã mundial, tá ligado? Então, tipo, os Tá caras. funcionando. Tipo, eles podem ficar nessa piticagem aí porque, pô, os caras ganham, sabe? Então, Mas isso aí eu concordo, eu acho que isso tem que ficar bonito mesmo e tá funcionando. Então, o pessoal do Brasil aí, o caminho pra melhorar, pra parar de passar vergonha é cuidar da aparência. Não é ficar é isso jogando e aí. treinando, não. É cuidar da aparência, ser mais pitico, Tem que ser pitico. A tem que ser Red vem pras pitico. cabeças ano que vem nesse É, sentido. apesar que se fosse por isso, a Red. Pior que a piticagem aqui é diferente, né? Os moleques da Red não é que são cuidados, eles só são o biotipo de piticos, né? Sim, Então, não sei também. Acho que do Brasil as coisas são diferentes. complicado. Mas só o negócio que. Isso acaba até voltando, né? Porque se você abre a página de patrocinador da T1, é coisa de maluco, velho. É, não, é. É tipo BMW, além da própria. Além da própria. Ah, não, se bem que a T1 não é mais não. Mas é tipo, é enorme. Acho que eles são o time com o maior número de patrocínio da LCK, assim. Então isso acaba voltando, né? Essa imagem que eles têm acaba vendendo no final das contas. Exatamente. Mas é isso aí, José. Vamos finalizando o episódio. A gente agradece muito a todo mundo que ficou aqui até o final. O episódio de segunda-feira é sempre bem cheio, porque acontece muita coisa no final de semana, né? Mas a gente agradece a todo mundo que ficou até aqui. Continuamos, iniciamos mais uma semana, muito felizes, muito contentes de poder estar fazendo isso aqui. E novamente, agradecendo muito quem vai com a gente até o final. Então, nos vemos até amanhã e muito obrigado. É isso então, pessoal. Agradeço aqui quem ficou com a gente até o fim. Reforço o convite de passar no nosso Orelo para dar uma conferida, assim. Reforço também o convite de mandar para um amigo, mandar para um inimigo, mandar para alguém. E se tiver dúvidas, críticas, sugestões, algo do tipo, a gente tem os comentários no Spotify, a gente tem comentário no YouTube. Então, deixo aqui o espaço aberto para vocês. E no mais, a gente está aqui, né, com vocês.
seus companheiros de café da manhã, Guilherme Novaes e José Pedro, de segunda a sexta, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Valeu, valeu.